Muito bem, nosso assunto na manhã dessa segunda-feira, no primeiro jornal, é um assunto de uma sigla, como eu dizia antes, que está bastante, que a gente tem ouvido falar muito, em função de alguns sinistros que aconteceram no início do ano com a Boate Kiss, onde vitimou mais de 240 pessoas, e agora, recentemente, no sábado passado, sem ser este final de semana no outro, a gente teve também o incêndio do Mercado Público de Porto Alegre. Qual é essa sigla? É o PPCI, Plano de Prevenção contra Incêndio, que na verdade foi criado pelo Corpo de Bombeiros, mas exigido por órgãos públicos para qualquer imóvel. Quem está conosco para falar sobre, buscar um pouco o que é o PPCI, quem é que é obrigado a ter o PPCI, é o engenheiro civil Carlos Varkin, está aqui em nossos estúdios, no microfone da Tirol FM na manhã dessa segunda-feira. Carlos, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vinícius, tudo bem? Bom dia, ouvintes da Tirol. Dizer que é um prazer estar aqui conversando um pouco a respeito desse assunto contigo. Carlos, em termos técnicos, você como engenheiro civil, o que é o tal do PPCI? Eu já dizia, a tradução é Plano de Prevenção contra Incêndio. Agora, o que é, em termos técnicos, esse tal do PPCI tão falado ultimamente? Vinícius, o PPCI, então, como o próprio nome já diz, Plano de Prevenção contra Incêndio, ele é um documento emitido pelo Corpo de Bombeiros, que é, como é que eu poderia dizer, que explica o que tem na tua edificação para auxiliar combates a incêndio. É um documento que consta os extintores que é necessário, iluminação de emergência quando lhe convém, quando precisa sistemas de hidrantes e vários itens que... Seria um mapeamento do imóvel, de onde está o extintor? Quem é que faz... A gente tem também, nós conversávamos fora do ar, tu falavas bem que o Corpo de Bombeiros tem que ter esse PPCI. Mas quem é que estrutura ele? Quem é que formata o PPCI? Quem faz o projeto, o plano, quem cria o plano é ou um engenheiro civil ou um arquiteto. E ele faz esse plano, ele encaminha na corporação e a corporação aprova ou não esse projeto. Depois que você tem esse projeto aprovado, aí você vai fazer as instalações necessárias, que eu já falei antes, de extintores e outros equipamentos, e vai solicitar a vistoria no Corpo de Bombeiros. E aí eles vêm, fazem a vistoria, liberam ou não, e aí te liberam o alvará válido por 1 ano. Ou seja, teoricamente, o que tem muito se ouvido falar também é aquelas instalações, porque não tinha o PPCI, porque não estava... O PPCI é necessário para receber o alvará do imóvel? Isso. Inclusive, eu sei que aqui em Teutônia a prefeitura só libera alvará de funcionamento para algum estabelecimento comercial mediante a apresentação do alvará do PPCI. Isso. Esse PPCI, ele é feito em cima de dimensões dos prédios? Tem uma dimensão mínima para que tem que ser obrigado ao PPCI, ou ele é em qualquer edificação? Na verdade, dimensão mínima não teria. Seria toda edificação comercial ou residencial multifamiliar que é exigido o plano, né? O plano. Então, o processo básico é a edificação. Depois, antes dela receber o alvará, antes dela ser liberada, ela tem que ser exigida esse PPCI. Qual é que é o processo disso? O engenheiro encaminha para o Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros vem, a instalação dos extintores, de hidrantes e de outros tantos estabelecimentos tem que estar pronta. Esse que é o processo, o engenheiro faz, remete ao Corpo de Bombeiros. Isso, o engenheiro faz o projeto, encaminha lá nos bombeiros, e aí, como eu disse antes, eles aprovam o projeto, posteriormente fazem a vistoria, e aí liberam o alvará do Corpo de Bombeiros. Liberam o alvará do Corpo de Bombeiros, exatamente. Pois bem, aqui na nossa região, essa questão de PPCI, as pessoas têm deixado mais ou menos para depois do... Como é que tu está trabalhando como engenheiro civil? As obras, existem muita demanda aqui na região de restabelecer, de refazer o PPCI ainda? Existe bastante demanda na região, sim. Até aqui na cidade de Teutônia não é tanto assim, porque nessa questão a parte de engenharia da prefeitura é bem organizada. Porque eles cobram, inclusive, quando você vai fazer uma construção comercial, eles já cobram o projeto no encaminhamento. E para depois cobrar só o alvará, né? Agora, tendo isso como lei, de que forma com que tantos... se falou muito... Geralmente o Brasil tem essa pedagogia, né? Depois das tragédias se fala nisso.
qual é que é de fato a importância desse PPCI, além de Teutônia como sendo uma das prioridades para liberar o alvará, em outras cidades, a nível de estado, de que forma se exige também? Essa é uma lei, é uma legislação brasileira para todas as edificações. Mas a que se deve essa quantidade imensa de obras que a gente vê, justamente depois que incendeiam, que não tem esse plano de prevenção? É um relaxamento de algumas prefeituras ou em que ocorre isso? Eu acho que um pouco da parcela de culpa é um pouco tanto dos órgãos públicos, do Corpo de Bombeiros e dos próprios proprietários dos imóveis, né? Você pode ver aí que tem várias edificações, várias prefeituras, por exemplo, que não tem PPCI. Que é questão de descaso mesmo. A própria prefeitura de Porto Alegre, se não me engano, saiu semana passada que não tinha PPCI, isso, né? E esses prédios mais antigos, eles têm que ser feito um projeto, obviamente, na época de sua construção não havia essa legislação ainda. Mas o PPCI pode ser feito também depois de comercialmente estar liberado, né? Sim, até porque o PPCI não é uma coisa já que existe há bastante tempo, mas que as edificações tiveram que ir se adequando conforme o tempo. Tem prédios aí que têm 50 anos de idade e com o passar do tempo teve que ser adaptado, né? Mas ainda, eu sei que ainda tem muitos prédios que não tem esse plano. Que não tem o PPCI. Muito bem, 8 horas mais 12 minutos. Quem quiser procurar o Carlos Vark na sua engenharia para buscar aí os PPCs, faz que contato, de que forma? Me procura na Avenida 1 Leste 639, naquela região próxima do Café Brasil, ali da Vale Cross, ou pode me ligar no celular, o 9891-4674. O importante é deixar bem claro que os prédios novos, assim como prédios antigos, têm que ter o PPCI, e não deixar que aconteça alguma coisa para depois procurá-lo, né? Isso. Todas as edificações antigas que não tenham comunidades, igrejas e prédios novos agora a serem construídos também. Exigiu-se muito depois, com certeza o incêndio na Boate Kiss acabou gerando uma demanda muito maior, né, Carlos? Através depois dessas tragédias que acontecem, os brasileiros costumam tomar as providências. Muito bem, nosso assunto então sobre o plano de prevenção contra incêndios. Todas as edificações, novas ou mais antigas, devem procurar o engenheiro, o arquiteto, para fazer o seu PPCI, para que depois não aconteçam os problemas junto com a liberação dos imóveis, ou também, a gente viu várias comunidades do interior que tiveram simplesmente proibidas de realizar suas festas, né? Isso. Enquanto elas não se adequarem às normas do Corpo de Bombeiros, elas estão proibidas de fazer qualquer tipo de evento. Muito bem.